Vamos focar agora no Santa, Arthur Silva. O Santa que vinha bem, né, no Campeonato Pernambucano, uma sequência aí de vitórias, teve a semana para se preparar para o Clássico, até acho que isso influenciou, né, acho que primeiro tempo ali, 4h30 da tarde ainda, enfim, acho que estava mais inteiro, né, dominou o jogo, pelo menos na minha visão, acho que o Santa foi melhor, assim, se eu tivesse que se o futebol fosse justo, né? Acho que o Santa merecia pelo menos um empate nesse jogo, assim. Não dá pelo que foi, né? A partida no geral. Mas na sua visão aí, como você avalia essa atuação do Santa? Tivemos mudanças, né? De esquema tático, né? Aparentemente o Santa havia acertado, né? Ali as suas peças, o seu esquema. O Gilvan, que pelo menos na minha visão foi até bem no jogo passado, né? O Felipe Assis, que teve na última live, ele falou que foi, ok, finalizou, mas não fez gol, então para centroavante não funciona muito bem, não funciona não, continua devendo. O Gilvan foi para o banco, tivemos a entrada do Israel, né, que é um jogador mais correria ali, né, um lateral direito. Dá para dizer até que funcionou, né, em partes, porque o time realmente teve mais volume ali, teve velocidade, conseguiu algumas chegadas, mas para você, como você avalia essa atuação do Santa e pode partir aí dessa mudança tática aí do glorioso Itamar Schulli? Boa noite, Fábio. Boa noite, Atos, Cássio, todo mundo que está na audiência. Acho que a análise do clássico hoje não tem como começar diferente do que a análise da escalação, né? A escalação de Itamar hoje ela trouxe uma surpresa para o clássico, que foi a entrada de Israel na vaga de Gilvan. E como você bem falou, foi uma surpresa porque por mais que Gilvan seja talvez o maior alvo, né, da torcida do Santa Cruz, talvez não, hoje né? Tinha Michel ali que dividia um pouco essa posição com ele, mas Michel foi para o banco, o Matheus Vinícius entrou, então Gilvan ficou realmente sendo o elo mais frágil ali do ataque do Santa Cruz. Mas Gilvan tinha feito, como você bem disse, na partida contra o Afogados, a melhor partida dele no ano. Bem verdade que não tinha marcado, mas teve finalização na trave, teve aquele lance da bicicleta, participa do primeiro gol do Santa Cruz, né? Por mais que tenha, eu acho até que ele errou um pouco o domínio ali naquele gol e depois ele conserta dando passe, mas realmente era a melhor participação dele. E eu, pelo menos, quando eu vi a escalação que Gilvan tinha saído para dar entrada a um lateral direito de Israel, me lembrou muito o primeiro clássico que o Santa Cruz teve no ano passado, que naquela oportunidade foi contra o Sport, não foi contra o Náutico, mas Itamar fez uma mudança parecida até, ele tirou Thiaguinho naquele clássico contra o Sport ano passado e colocou o Wellison, outro lateral direito, para fazer a dobra com o Totti. E eu até antes do jogo comentei no Twitter de que lembrava um pouco esse movimento e que ano passado não tinha funcionado. Vamos ver como é que ia se portar no clássico de hoje. E eu acho que funcionou, tá? A estratégia de Itamar. O Santa Cruz, com a saída de Gilvan, a entrada de Israel, e eu até discordo um pouco de Atos de que eu não sei se a escolha por Israel foi por uma questão de marcação, etc. Talvez tenha sido uma questão de carência mesmo, tá? Porque o Santa tem outras opções de ponta, mas nenhuma que se firmou. Jonathan Ribeiro, que é o que acaba tendo mais oportunidades, ele não tem uma partida boa pelo Santa. Esquila é um cara que perdeu muito espaço, mal entra. Hoje ele entrou na reta final da reta final na equipe. E Vini Moura é um jogador que foi titular no primeiro jogo, depois também mal entrou e ele vem passando por problemas particulares, né? Tem um filho internado, salvo engano, ele nem estava relacionado para a partida de hoje. Então, assim, talvez Itamar tenha colocado Israel, porque Israel é um cara que até vem entrando de forma interessante nas últimas partidas, jogando em várias posições. Ele já jogou como volante, já jogou como lateral direito, já jogou mais avançado também. Então, talvez a escolha tenha sido realmente técnica, não por característica, mas porque é possível que Itamar veja como ele o jogador que atua de ponta que tá realmente nessa sequência, na fila depois de Thiaguinho. E eu acho que funcionou porque o ataque do Santa teve muita mobilidade, né? E deu muito trabalho para a zaga do Náutico. Tem um amigo meu que ele já falava desde o segundo jogo ali contra o Decisão, que ele pegava no pé de Itamar por colocar muito João Pedro aberto. Ele é um cara que gosta muito do futebol de João Pedro. João Pedro é um dos principais jogadores do Santa nesse começo de ano. E para ele, João Pedro rende muito mais jogando pelo meio. Você colocar João Pedro pela ponta, não que João Pedro deixou de entregar, inclusive
jogou bem muitas vezes jogando pela ponta, fazendo gol, etc., mas que renderia melhor pelo meio. E o Santa Cruz, com essa estratégia, conseguiu ter tanto o Matheus Melo como o João Pedro jogando pelo meio, ao mesmo tempo, sem sofrer a contrapartida que tinha nos outros jogos, que era de perder combate no meio campo, porque normalmente o Santa Cruz, quando jogava com Matheus Melo e João Pedro pelo meio, era tendo apenas um volante, como, por exemplo, aconteceu no segundo tempo contra o 13. O Santa Cruz colocou o Matheus Melo como se fosse um segundo volante e João Pedro centralizado. Então você teria os dois jogando pelo centro, sem perder essa questão do combate, já que jogou tanto com o Lucas Siqueira como com o Wagner Balotelli. Você abre mão de um jogador que pouco estava agregando, mesmo que Gilvan tenha participado até de forma interessante contra o Afogados, mas era um jogador que, no geral, vinha participando muito pouco das partidas do Santa Cruz, agregando muito pouco, a bem verdade, e você acabava ganhando uma jogada que o Santa Cruz fez muito e que funciona muito com essa defesa do Náutico, que é a bola em profundidade, né? A defesa do Náutico é uma defesa lenta. Atos já falou muito bem os problemas defensivos que o Náutico tem. E não é à toa que o Santa teve tantas jogadas em profundidade no primeiro tempo. Até saiu o gol do Náutico, o Santa deve ter tido pelo menos uns 4 tentativas assim de lançamento nas costas da zaga do Náutico. Algumas se tornaram impedimento, não chegaram a ter a finalização, que aí também é o risco inerente a você jogar dessa forma, né? Se você coloca muito a bola em profundidade atrás da zaga, você às vezes pode ser pego na linha de impedimento, principalmente com o Thiaguinho, que isso aconteceu, e outras que de fato levaram perigo, até o lance do gol, né, que eu vou comentar depois, que nasce um pouco numa jogada assim. Não é coincidência. Você ganha uma movimentação de elemento surpresa. Matheus Melo, que foi quem jogou mais centralizado, fazendo um papel de falso 9, vamos dizer assim, às vezes voltando, e aí ele chama a marcação e depois tem a bola para dar em profundidade. E por que Gilvan não poderia fazer isso? Porque Gilvan nunca conseguiria dar um lançamento igual o Matheus Melo ou o João Pedro conseguem dar. Não tem a qualidade para isso. Gilvan é um jogador finalizador, de um toque na bola. Então, você além de enganar, porque você tem a movimentação que para esses jogadores é completamente natural, mais normal até do que para Gilvan, você ganha a qualidade no passe por parte deles. Então, até o gol que sai do Náutico, o Santa Cruz era para mim até bem melhor na partida, né? As principais chegadas era do Santa, tirando um lance ali do escanteio, né? Que acontece por volta ali dos 10 minutos, que tem tanto o escanteio, que Atos até já comentou, né? Que Patrick Alan cobra bem fechado e Rock Kennedy defende. Depois tem um lance do cruzamento em si, no rebote, que Rock Kennedy faz a defesa, dividindo a bola ali com o Paulo Sérgio. Tirando aquele lance, até o gol ali que acontece por volta dos 27, 25, o Náutico basicamente não tinha tido outra chegada, né? O Santa que tinha tido algumas chegadas, é bem verdade que desperdiçando, sem conseguir levar tanto perigo. A melhor chegada, aquela chegada com Israel, né? Que aí entra o que Atos falou, né? Que é o papel de você colocar um cara como Israel, que consegue desempenhar bem o papel de ponta, participa muito do jogo, aparece, ajuda muito na marcação de saída de bola, mas não tem cacuete para fazer o gol. E o Santos, em alguns momentos, ele sentiu falta de um cara de referência. Tem uma jogada entre essas chances que o Santa Cruz teve, com o Thiaguinho pela esquerda, que ele recebe a bola em profundidade, uma dessas bolas em profundidade que eu falei, faz o cruzamento para a área, mas não tem ninguém. Justamente porque o Santa não tinha um cara de referência. Mas talvez tivesse Gilvan e também não tivesse chegado, tá? Pelo que a gente vinha vendo acontecer nas últimas rodadas, não quer dizer que Gilvan estando ali ia melhorar. Eu acho que esse é um preço que o Santa pagou que era justo, que a equipe funcionou melhor. E o Santa teve ali até aquele momento, estava melhor na partida, teve algumas oportunidades. E sai o gol do Náutico num lance que para mim está completamente na conta de Matheus Vinícius. Matheus Vinícius que depois a gente vai entrar na individual, mas eu nem acho que no balanço total a partida dele, tirando esse lance, foi ruim, mas foi um lance assim imperdoável, assim, a desatenção dele. Porque tudo bem que era uma jogada que não parecia que ia dar algo assim, o Santa estava saindo para o ataque, depois tem uma dividida ali que Totti tenta dar um chutão e a bola acaba voltando, mas ele demora ali, sei lá, uns 2 segundos para reagir no lance. Quando ele vai reagir, Samuel já está assim, inalcançável para ele. E basicamente só ele que dorme na jogada. Eu vi alguns torcedores do Santos falando de William Alves. Eu acho que talvez por o William Alves ter tocado a finalização de Patrick Alan, mas para mim o William Alves fez a leitura correta. Ele reage no momento, é um zagueiro mais lento, ele não consegue acompanhar Samuel, que realmente naquele lance Samuel deveria ser marcado por Matheus Vinícius. Na verdade, Matheus Vinícius marcou Samuel basicamente o primeiro tempo inteiro e levou a vantagem basicamente todos os duelos. Ele realmente levou desvantagem nesse, que ele dormiu na jogada. E depois que ele percebe ali a defesa e que Rock Kennedy está um pouco vendido no lance, ele faz a leitura correta de ir para o canto,
que era o canto que ficaria aberto para tentar tirar a bola. Depois não consegue. A finalização de Patrick Alain, inclusive, é muito boa, né? O Maestro até já falou, ele coloca como se fosse uma tacada de sinuca no cantinho. O William Alves tenta tirar e não consegue. O Santa acaba levando um gol que eu até comentei no Twitter no momento, assim, até injusto, se você olha não injusto de ter alguma irregularidade, injusto no sentido do que o jogo transmitia. O jogo não transmitia naquele momento uma vantagem do Náutico. Era um momento até que o Santa estava melhor no jogo, indicava mais o Santa chegar ao gol do que o Náutico. Mas aí com 2 minutos o Santa consegue um gol que é muito importante, porque a gente sabe muitas vezes que é comum ter esse retrato em clássico. Tem uma frase muito clássica de clássico, né, que se define em detalhes. Eu nem gosto muito de usar esses jargões, mas eu acho que hoje foi um clássico que essa questão dos detalhes assim é muito clara assim para definir o que foi o jogo. E esse gol que o Náutico consegue poderia muito bem mudar completamente a partida. A gente não consegue avaliar porque 2 minutos depois o Santa reage tem um empate, então meio que equaliza, mas poderia muito bem o Santa ter sentido o gol, o Náutico crescer, né, tendo a vantagem, etc. E talvez dali para frente ser um jogo completamente diferente. Mas a reação rápida do Santa Cruz foi muito importante. E mais uma jogada dessa de profundidade, uma jogada que Matheus Melo recebe, é uma jogada que retrata bem o que eu falei, né? Ele volta, chama a marcação com ele, coloca a bola em profundidade para Lucas Siqueira, dessa vez que aparece, Lucas Siqueira divide com o goleiro, a bola vai para uma dividida entre Thiaguinho e Marco Antônio do Náutico, e Thiaguinho, até de forma muito inteligente, ele antes de virar para finalizar, porque ele está de costas, ele puxa a bola. Porque se ele tenta diretamente já virar a bola, ele não ia ganhar aquela dividida de Marco Antônio. Mas quando ele é rápido e puxa a bola para trás, dá uma... como se fosse um calcanhar para ele mesmo, vamos dizer assim, ele consegue tirar a bola da marcação e depois finaliza até de bico mesmo, como deu para marcar o gol, chegando a 1-1. E aí volta um jogo mais para um cenário de normalidade, olhando sobre o viés do Santa. E a gente tem até o final ali do primeiro tempo, não muitas oportunidades ainda, mas um cenário mais ou menos parecido, vamos dizer assim, com o que estava antes do gol. Eu acho até que essa superioridade do Santa aconteceu mais até o gol do Náutico do que depois, olhando pelo primeiro tempo. E aí, quando a gente tem a volta para o segundo tempo, o Náutico faz 2 mudanças, né? E eu até tinha um receio, porque quando eu vi Anderson à beira do campo, o Anderson é um jogador que eu já acompanhei desde a base do Botafogo, é um cara que eu sei da qualidade. Eu imaginei justamente que o Anderson ia entrar na vaga de Marco Antônio, e eu imaginei que o Náutico ia crescer na partida. Tinha um receio, disse, o Sandro tem que estar ligado, que é um cara que vai entrar aí, que pode trazer uma dificuldade, mas a gente vê nos primeiros 15 minutos do segundo tempo um retrato ainda parecido com essa superioridade do Santa do primeiro tempo. Dá pra gente falar que foram 60 minutos em que o Santa foi melhor do que o Náutico. Faltou saber aproveitar as oportunidades. E nesse segundo tempo, mais uma vez, aconteceu os pontos que eu falei que são, que Atos até trouxe bem também, que é o preço da estratégia que Itamar colocou, né, que faz parte. O futebol, você resolve uma coisa para você correr um risco em outra, é normal. Não tem, se existisse uma tática infalível, todos os times usariam e ela deixaria de ser infalível. Você tenta valorizar alguma valência sua em troca de você talvez diminuir outra. E o Santa, a partir do momento que ele tira o centroavante, ele perdeu esse cara de referência. Teve alguns lances, não só o lance de Israel, que ele recebe na área, e assim, logo no comecinho, né, uma disputa muito boa de Matheus Melo, que ele salva a bola quase que na linha de lateral, faz o lançamento para Thiaguinho, o cruzamento Israel se enrola, parece um polvo, assim, com 10 pernas na hora de fazer a finalização. Mas não só esse lance, mas outro que Rodrigues faz o cruzamento, e aí não tem ninguém na área, o Santa Cruz não consegue finalizar. Então, mais uma vez, o Santa acaba pagando por esse preço, mas repito, eu acho que o balanço ainda é positivo, porque a criação, o volume de criação de jogadas foi interessante. Fora esse lance, o Santa ainda teve uma chegada de João Pedro pela esquerda no segundo tempo, uma finalização cruzada, que acabou não levando tanto perigo, que ele finalizou mal. Tem uma bola que é cruzada, que a bola sobra no rebote, o Matheus Melo acaba pegando mal na bola, a bola vai para fora. Isso mais ou menos ali até os 15. E aí dos 15 para frente é quando a história do jogo começa a mudar. Eu até discordo um pouco do Maestro quando ele fala que o gol do Náutico surge no momento em que o Náutico não era melhor na partida. Eu acho até que o gol do Náutico surge no momento que o Náutico era levemente superior à partida. Porque para mim o que é que acontece? A partir dos 15, o Santa realmente parece mostrar cansaço, diminui Eu acho que, me perdoe, eu acho que Cássio falou no primeiro gol. Não? Primeiro tempo, isso. Ah, foi? Não, mas eu falei do primeiro tempo, eu falei que. Veja, isso eu falei no primeiro tempo, e do segundo eu falei que era um momento do jogo não acontecia nada. Não é que o Náutico fosse melhor. Veja, em relação, os dois estavam igualdade, mas com o sarrafo abaixo do segundo tempo. E no primeiro tempo, quando saiu o gol, acho que o Santa era um pouco melhor do que o Náutico quando saiu o gol do primeiro tempo.
Não, então concordamos. Então concordamos. No segundo tempo, quando sai o gol do Náutico, o que eu queria dizer foi que naquele momento, assim, não parecia que ia sair mais nada. Que 1-1, o cara podia ir lá e cravar 1-1. Tinha cara mesmo. Mas para mim, a leitura que muda ali aos 15 minutos é o Santa sente a questão física. E aí eu vou até discordar de Atos quando ele fala que isso acontece no Santa Cruz só em esses jogos de maior importância, clássico, etc. Eu acho que esse é um problema latente do Santa desde o ano passado. E que a gente vê em quase que todos os jogos. Tiveram várias partidas do Santa contra times do interior que o Santa, a partir de, sei lá, dos 60, 70 minutos, o time pregava. Né? Esse ano a gente até nem viu tanta discussão sobre isso, porque os resultados foram vindo, foram jogos até que o Santa conseguiu resolver mais fácil, né? Normalmente, tirando o jogo contra a Decisão, né? Mas ali foi um jogo que a gente até não viu isso, o Santa correu muito, até porque teve que buscar o resultado. Mas ano passado se falava muito sobre Tacão, por exemplo. Era uma grande crítica da torcida do Santa, não só nos clássicos, em todos os jogos. Porque João Pedro tem até alguns comentários no Twitter que falam assim: se o futebol tivesse 70 minutos, João Pedro era jogador de Real Madrid, porque ele é um cara que sempre cansa nessa reta final. Né? E a gente viu o Santa voltou, né, Arthur? Itacão voltou o Santa Exatamente. Cruz, né? E Itacão que teve no Náutico, fez o Pernambucano pelo Santa Cruz, que é essa parte onde Arthur está falando que já tinha críticas à questão da preparação física. Ele vai para o Náutico, foi alvo de críticas minhas durante toda a passagem dele pelo Náutico, e ele volta ao Santa Cruz agora. Pronto. Então, mostra que não é perseguição ou coincidência, né? Tipo, tem alguma coisa ali acontecendo. Então, essa crítica sobre a questão física do Santa Cruz, ela acontece desde sempre. Eu acho que em jogos assim, talvez fique mais latente porque os caras forçam ainda mais a parte física. E aí talvez aconteça um pouco antes, mas é um problema desde o ano passado. E não é um problema ligado tanto a Itamar, pelo menos eu não vejo dessa forma, porque não era um problema em 2020, por exemplo. A primeira passagem de Itamar, a gente não tinha essa questão física sendo algo no Santa Cruz. E aí o Santa, ele sente a parte física, diminui o ritmo, o Náutico começa a ganhar campo. O Náutico, inclusive, é um time que, das partidas que ele fez até agora, é um time que normalmente usa bastante do campo, deixa o adversário um pouco mais no seu campo defensivo. A gente não viu isso acontecer basicamente nesses 60 minutos. Era o Santa, Atos até comentou, da linha alta do Santa, era o Santa que acabava às vezes fazendo isso com o Náutico. Depois disso o Náutico vai chegando, não que o Náutico comece a ter um domínio da partida, mas o Náutico começa a ter deixar o jogo mais a seu, como o Atos falou, o Santa teve até os 60 minutos o jogo acontecendo como ele queria. Dali para frente foi mais do jogo do jeito que o Náutico queria. O Náutico levava a bola mais, tinha troca de passe, com um pouco mais de liberdade, com um pouco mais de tranquilidade. De lances assim de finalização do Náutico, a gente vai lembrar da de Marcos Ítalo, né, que tem uma defesa de Rock Kennedy, e essa chegada de Wenderson que corta Matheus Vinícius. Mas você não vai lembrar de nada muito fora isso, né? Mas era um cenário de, atenção aí, tá? Mudou a perspectiva do jogo. E para mim, além da questão física, tem também as mudanças de Itamar. Eu acho que o Itamar acertou na escalação e eu concordei. Não concordei na hora da escalação, né? Mas depois que eu vi o resultado, eu acho que ele tomou uma decisão certa, mas ele erra no segundo tempo na condução. Porque, assim, a primeira mudança dele para mim já é um erro claro, que é tirar Matheus Melo para colocar Henrique Lordelo. E é um erro claro por 2 pontos. Primeiro, por colocar Henrique Lordelo. Henrique Lordelo é um cara que chegou no Santa Cruz até com certas referências, era um jogador daquele São Bernardo, sensação do Paulista. Ele era ou titular, o primeiro reserva a ser utilizado. Então era um cara que tinha espaço no elenco. Chegou no Santa até surpreendeu um pouco, porque como o São Bernardo fez um bom Paulista, o São Bernardo depois quase subiu para a Série B, imaginava que o cara teria um mercado talvez até acima, né? O Santa do passado, para lembrar, não tinha nem calendário no segundo semestre. Então o mercado era mais rigoroso. Negou o Náutico pouco antes de vir para o Santa Cruz. Alguns meses antes, na Série C, não quis vir para o Náutico. Pronto. E aí ele no Santa realmente ele não mostrou a que veio até agora. No ano passado ele sempre foi um jogador meio água de salsicha, assim, nem vai nem vem. E esse ano, a partida, por exemplo, que ele fez contra o Decisão, muito ruim. Então, por si só, já era um erro colocar Henrique Lordelo. E o segundo é que você deveria ter acionado ali um ponta. E isso, Atos, até reforça o que eu falei de que talvez Israel tenha entrado. Não é uma questão de ser um lateral. É porque talvez na hierarquia dos pontas ele esteja na frente mesmo. Porque para mim essa mudança de Matheus Melo era para colocar mais um ponta e Israel vir fazer essa posição de volante. Que ele já fez, né? Outras vezes. Mas talvez não tenha confiança, porque Jonathan Ribeiro é um cara que não entra bem, esquilo, enfim, tudo que eu já falei. Zé Arthur, pelo amor de Deus, não precisa nem comentar. Um cara que pouquíssimo espaço, pouquíssimas perspectivas também. Um jogador bem limitado. Então, para mim, já tem um erro ali.
Mas para mim o maior erro é quando ele tira Thiaguinho e João Pedro, e não apenas tirar Thiaguinho e João Pedro. Ele coloca Gilvan. Assim, para mim, não existe explicação nenhuma para o Santa Cruz escolher jogar sem o 9, e quando o Santa Cruz tira todos os seus meias, todos os jogadores que poderiam construir alguma jogada para o 9, aí ele coloca o 9. O que é que Gilvan ia fazer naquele jogo? Assim, o que passou na cabeça de Itamar para dizer, agora eu vou colocar Gilvan. Ele vai participar do jogo, vai agregar. Gilvan quase não tocou na bola. E não precisava ser nenhum gênio da lâmpada ou prever o futuro para saber que isso ia acontecer. Gilvan é um cara que o Santa Cruz tendo o João Pedro, tendo o Matheus Melo, o Thiaguinho, todo mundo jogando. Nas partidas que a gente viu, ele pouco participava do jogo. Gilvan, numa situação como essa, não ia agregar em nada. Eu entendo que tem a questão de física, ele olhava para o banco, não tinha opções, você não tinha um meia reserva, Rafinha, por exemplo, que seria esse terceiro meio que o Santa Cruz teria, não foi relacionado para o jogo de hoje. Mas aí cabe também a Itamar ele pensar uma estratégia para os 90 minutos. O jogo não tem só 60 minutos, ele tem 90. Entra um pouco até no comentário que tinha de Rogério Ceni, por exemplo, que ele falava no Bahia no passado, que eu não tenho jogadores no elenco para botar o jogo que eu quero jogar. Então, meu amigo, mude o seu jogo. Porque você tem esse elenco e você tem que fazer esse elenco render da melhor forma em 90 minutos. O Santa Cruz render bem em 60 minutos não adiantou, porque depois ele caiu de rendimento em 30 e foi o suficiente para o Náutico. A gente vai falar da questão da arbitragem conseguir o segundo gol. Então, se tinha uma questão física ali, tinha que ter dosado, tinha que ter visto com os jogadores, não dá para eu depois ficar no final do jogo sem ter Thiaguinho, Matheus Melo e João Pedro, porque o Santa perdeu qualquer lucidez ofensiva quando tirou esses jogadores, porque são os 3 pilares para o Santa Cruz conseguir criar jogadas no ataque, e não dá para seguir dessa forma. Na hora que teve as mudanças, eu mandei, espero estar muito errado, mas eu acho que o Santa Cruz está morrendo de vez agora no jogo. Já tinha caído o rendimento e enterrou de vez o que o Santa Cruz poderia fazer na partida. E dito e feito, dali para frente, continuou sendo um cenário do Náutico ganhando cada vez mais campo. Não foi só as mudanças, como eu falei, a partir dos 15 já começou esse movimento. Mas as mudanças, elas acabaram a possibilidade de reversão. Acabaram a possibilidade do Santa talvez voltar um pouco mais para o jogo. E na hora que sai o gol do Náutico, como eu disse, tem a questão da arbitragem, a gente vai falar, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas já era um momento de queda de rendimento do Santa dando mais espaço para o Náutico. Depois do gol, obviamente, o jogo muda. Eu concordo muito com o Cássio que a tendência, pelo que a gente viu na partida, era o empate. Porque por mais que o Santa estivesse dando esse espaço para o Náutico também, como eu falei, teve 2 chances ali, não estava também naquela situação que o Náutico estava com grande domínio e ia fazer um gol, né? Parecia a tendência do empate. A gente não sabe porque, obviamente, depois que faz o gol, o Náutico muda também sua estratégia, ele não se expõe mais tanto. O Santa é que acaba se expondo mais. As chegadas que o Náutico tem depois disso acabam sendo mais em lances assim de contra-ataque, o Santa se expondo bastante ao ataque, Itamar depois começa a empilhar um monte de atacante, ele coloca Everton Felipe, coloca Esquilo, enfim, começa a empilhar atacante, mas pouco o Santa consegue criar, de fato, sem ter seus meios, sem ter seus principais articuladores. Então, eu acho que... Ele tirou todos os jogadores que fizeram gol na temporada, né? Exato. Só os 3 fizeram gol, né? E na parte final, nenhum dos 3 estavam em campo. Exatamente. Então, assim, eu entendo que tem uma limitação de elenco, eu entendo que tem a questão física, mas, repito, o trabalho de Itamar é para ele pegar o elenco do Santa Cruz e entregar o que puder de melhor nos 90. Eu não acho que entregar um modelo de jogo que funciona 60 e por 30 minutos o Santa Cruz fica sem nada seja a melhor forma. O Santa Cruz precisa encontrar, dosar, medir, ver o que vai ser feito. Talvez um desses jogadores ficar no sacrifício, não sei o tamanho do cansaço que eles estavam, eu estou falando de fora, mas assim, o Santa Cruz, ele acabou com o time do Santa. Ainda mais as escolhas. Assim, um cara como o Gilvan, como eu disse, não participou do jogo e era normal que ele acabasse não participando mesmo diante de todas essas situações. Então, no final é isso. Eu acho que, friamente, olhando pelo viés do Santa Cruz, dá para tirar coisas positivas, sim. Como eu falei, o Santa teve 60 minutos ali melhores do que o Náutico. O modelo de jogo sem um centroavante funcionou, tá pra gente falar. O Santa mostrou alternativas. Obviamente, tem ajustes a ser feitos. Até esse ponto que eu falei ali de pensar numa estratégia que funciona por mais tempo, é um ajuste a ser feito. Talvez pensar melhor como isso ser feito. Talvez os caras não correrem tanto na marcação, na saída de bola. Enfim, você rever um pouco esses pormenores do seu esquema de jogo. Mas foram encontradas alternativas e o volume de criação de jogadas foi bom. Faltou concretizar. Então acho que hoje foi mais um jogo que ficou latente a necessidade do Santa Cruz por um finalizador.
por um cara com camisa 9. Né? Hoje quem está com esse papel acaba sendo Matheus Melo, João Pedro e Thiaguinho. São os únicos quase que finalizam na equipe do Santa. E quando você não tem eles, você acaba caindo muito. Então, tem esse aspecto positivo, mas obviamente que é dura. Uma derrota dura, ainda mais pelo roteiro, como foi. Pesa aquela questão que você pensa, pô, mudou a equipe funcionou, jogou bem, dá para se dizer que o Santa Cruz jogou bem no geral, mesmo assim não venceu, então é duro. Para a classificação também é duro, porque o Náutico já encosta no Santa na tabela. Um empate, por exemplo, que talvez fosse o resultado natural, como a gente falou no jogo, né? Pelo que a gente viu dentro de campo. Por exemplo, o Santa manteria essa distância que ainda tinha em relação ao Náutico, né? Que é um concorrente muito importante nessa disputa para um G2. Um G2 seria muito importante para o Santa, para todo mundo, na verdade, no campeonato, né? Ficar nas duas primeiras posições. Você já tem um Maguari que está disparando aí. Então, é um impacto relevante. O Santa tem uma sequência dura agora, porque vai pegar em sequência Retrô e Sport, mas tem que tentar manter a cabeça no lugar, não se perder também, mas fazer os ajustes necessários. Né? Talvez se esse programa aqui fosse logo em seguida do jogo, eu tivesse um pouco mais usando o fígado, dizendo não dá, tá. O tempo faz você também assentar um pouco as ideias, tentar colher o que tem de positivo, avaliar um pouco até dentro de contexto, pegando até uma frase que o Mestre falou na vitória contra o Náutico, ele disse assim, se o Náutico jogar esse futebol, ele vai ser competitivo, sei lá, pelo menos metade dos jogos do nível que ele deve enfrentar na temporada. O Santa, se ele jogar o que jogou nos 60 minutos, ele vai ser competitivo em vários dos jogos que ele vai ter na sua temporada. Tenho certeza disso. Então, é um aspecto positivo, querendo ou não. Mas as lacunas ficaram claras e precisam ser resolvidas. Muito bem, vamos para o campinho? Vamos para as análises individuais aí dos jogadores do Santa, Arthur Silva. Começando com o Rô Kennedy. Virou titular, de fato? Acredito que sim, Fábio. Deixa eu só... que meu cachorro tá cavando aqui, deve estar fazendo um barulho. Deixa eu só pedir para ele parar. Boa. Bom, temos eu acredito aí... que sim. Eu acredito que sim. Assim, hoje a gente tem o cenário de que David está fora, né? E aí sobra então Rô Kennedy e Moisés. Entre Rô Kennedy e Moisés, para mim, não há a menor discussão de que Rô Kennedy está na frente dele. Rô Kennedy, nessas partidas, passou muito mais segurança do que Moisés. Moisés, eu cheguei a falar no último jogo aqui que às vezes parecia brincadeira, assim, os movimentos que ele fazia com algumas defesas. Assim, era um negócio meio acrobático, meio maluco, assim, realmente não dá, mesmo tendo passado sem levar gol, né, na última partida, mas mesmo assim não passou segurança. E na verdade eu menti aqui, nenhum dos dois estão disponíveis, na verdade, porque Moisés também está fora por lesão. O reserva do Santa Cruz hoje para o gol é Thiago, que é um garoto da base. Isso. Então o Rô Kennedy é o titular, até por uma questão de necessidade, mas eu acho que quando o David voltar, não sei se pega essa vaga. Talvez pese a questão da experiência e tal. O David não fez uma partida ruim contra o 13, é bem verdade. Mas gostei até da partida de Rô Kennedy hoje. Eu acho que não teve culpa nos gols. Primeiro gol, na verdade, ele até faz a defesa ali, né? Com o Samuel, depois acaba levando um gol num lance difícil ali para ele ter uma decisão diferente. Tem uma defesa, tem uma bola que ele disputa ali com o Paulo Sérgio, ainda antes do gol do Náutico, tem uma defesa de Marcos Ítalo. Não sei se é o suficiente para o verde musgo ou para o amarelo. Eu vou colocar o verde musgo para dar uma moral aí para Rô Kennedy. Então, eu acho que ele fez uma partida até que segura diante do que se pode esperar. Muito bem, vamos para a dupla de zaga, né? O William Alves e o Matheus Vinícius, né? Que apesar da falha, ainda é melhor que o Benesch, né? Não dá nem para cogitar uma saída do Matheus Vinícius. Né? Muito melhor. E assim, o William Alves para mim laranja, não teve nos seus melhores dias. O Náutico, como a gente até falou, como o Matos trouxe, nem criou tantas jogadas assim, mas o William bem não mostrou segurança nas vezes que precisou participar. O lance do segundo gol do Náutico, por exemplo, e esse é um ponto que é importante para falar, né? Não é a primeira vez que isso acontece. No lance do segundo gol, ele para pedir a mão do lance de Mezenga. E assim, independente do que você achou que foi um lance, você não pode parar para ficar pedindo para a arbitragem marcar algo. O Santa já levou um gol contra o 13 por isso. Porque tanto o William como o Michel pararam para pedir uma falta em Michel Beneck. Assim, velho, você tem que jogar o lance. Depois, se a bola parar ou não foi, você pede o que for, reclama, cobra a arbitragem, faça o que for, mas siga a jogada. O jogo está seguindo. Ninguém vai parar o jogo porque você parou o lance, sabe? Então, isso tem que ser pesado. Não vou colocar o vermelho porque eu acho que teve
alguns jogadores aí, talvez pelo menos um que vai ficar pior, então eu vou deixar o laranja para ele. E Matheus Vinícius eu vou colocar o laranja também, mas por um motivo diferente. Eu acho que Matheus Vinícius, se a gente tira o lance do gol, foi uma boa partida dele, tá? Matheus Vinícius, como eu falei, ele de certa forma até anula Samuel no primeiro tempo, tirando aquele vacilo dele, ele ganhou os duelos contra Samuel. No segundo tempo tem uma chegada do Náutico com o Enderson, ele que corta a bola, então mais uma participação boa, mas o lance do gol, assim, eu não consigo perdoar, sabe? Por isso que eu vou pesar o laranja, porque foi uma desatenção muito grande e grave, assim, né? Mudou, querendo ou não, ali um pouco o contexto da partida. Ô Arthur, eu venho observando o Matheus Vinícius, me parece um jogador muito interessante, tem algumas valências interessantes nele. É porque quando eu vou olhar o currículo dele, a carreira dele, assim, um jogador que joga em média 10 jogos por temporada, tal. Eu já tenho meus Léo Coutos aqui com uma carreira cheia de dificuldade, mas ele tem os fundamentos ali interessantes, viu? Tem. Inclusive, ele tem uma boa saída de jogo. Ele é um jogador até que jogou a Série D pelo Anápolis, né, que subiu agora para a Série C, muito como lateral esquerdo, justamente porque ele tem uma saída de jogo interessante, ele fez alguns lançamentos interessantes. É um zagueiro que tinha dado um cartão de visitas ruim para a torcida naquele amistoso com o CSA, que ele jogou de lateral esquerdo, mas desde que entrou no lugar de Michel, tá bem, tá? Hoje ele vai ficar com o jogo mal, porque assim, aquela falha foi muito importante para o jogo, não dá para a gente não considerar ela, mas no geral eu não acho que ele fez uma partida ruim, não. Muito bem, vamos para a dupla de laterais, Totti e Rodrigues. Vamos lá, Rodrigues eu vou colocar o amarelo, acho que foi razoável. Algumas chegadas ofensivas, ele é um cara que ajuda bastante no ataque. Defensivamente nem acho que ele foi tão mal assim. Fez um jogo ok, no geral. Nem muito para cima, nem muito para baixo. O lance do gol era ele, né? Na marcação do Mezenga, né? Era ele, mas ali ele não ia ganhar do Mezenga. Não tinha muito como. Ele é até baixinho, assim, franzino. É até uma explicação que Itamar deu para ter acionado Balotelli improvisado naquele jogo contra o 3, foi justamente por isso, que o Rodrigues é um lateral baixo, já tem Totti baixo do outro lado, que era para ganhar estatura, né? Eu acho que no geral dá pra gente colocar um razoável para ele. Totti, olha, eu tô na dúvida para Totti entre o laranja e o vermelho. Eu vou colocar laranja. Só para o rapaz que eu vou colocar o vermelho ficar mais destacado. Mas eu vou colocar o laranja para Totti. Assim, Totti é até chover um pouco no molhado os comentários aqui. Tá devendo na temporada. Totti era um cara para ser um esteio do Santa, uma referência, uma segurança, vamos dizer assim. Não vem sendo. Não tá funcionando. Já vejo muito torcedor pedindo, por exemplo, Israel de titular na lateral direita. Não só de agora, já faz umas 2 partidas que eu vejo isso. Errando passe assim besta, sabe? Passe curto, enfim. Não tá bem Totti, mais uma partida fraca dele hoje. No segundo tempo, no começo do segundo tempo, teve até um lance que ele erra um passe assim clamoroso, que eu até na minha cabeça eu fiz, até que Totti tá razoável hoje. Aí ele erra esse passe assim. Foi só eu pensar isso que eu ziquei o cara. Bom, vamos para a dupla de volantes, né? O Wagner Balotelli e o Lucas Siqueira. Balotelli eu vou colocar o verde musgo, tá? Cara, Balotelli tem uma limitação muito grande com a bola no pé. Mas na marcação ele é importantíssimo para esse time do Santa. Assim, o tanto de bola que ele recupera, primeira bola, segunda bola, se tira ele... Teve até um momento na transmissão que Cabral falou isso, né? Que muito torcedor tem raiva de Balotelli e tal, não perdeu a paciência, e diz, vai ter que aguentar Balotelli por um tempo, porque o que ele entrega em termos de marcação, nenhum outro volante do Santa Cruz entrega nem próximo a isso. Se ele sai do time, desconcerta completamente o meio-campo, sabe? Então, eu normalmente não dou muito valor a esse tipo de jogador. Os torcedores do Vitória que me vinham aqui acompanhar o Vitória, normalmente as avaliações de Luan, por exemplo, que é um volante, não é o mesmo nível de jogador, mas em termos de característica, lembra essa característica de Balotelli. Eu sempre colocava no mínimo amarelo, no máximo amarelo para ele, por causa dessa limitação. Mas assim, num cenário do Santa Cruz, na formatação da equipe, ele acaba sendo um carregador de piano que precisa existir, e ele fez esse papel bem hoje. Por isso que eu vou colocar o verde musgo para ele. Muito bem. Segunda avaliação positiva do Santa aí, depois de Kennedy tivemos o Balotelli. E o Siqueira? Amarelo para Siqueira. Não acho que foi mal.
Mas foi regular, não apareceu tanto. O lance do gol a infiltração foi dele ali, mas um pouco discreto. Muito bem. E fechando o meio de campo, titular o João Pedro. Cara, João Pedro, eu não sei se é o suficiente para um jogou bem ou se fica no amarelo. Eu vou colocar um jogou bem para João Pedro. Participou bastante. Tem um lance de uma enfiada de bola que ele dá para. Pronto, é o lance que Israel perde primeira chance mais clara que o Santa perde, né? O passe dele para Thiaguinho, né? Que divide com o Welleson e depois a bola sobe para Israel é fantástico, assim, a bola. Tira uma bola do nada. Ninguém esperava muito aquele passe. É um cara diferente, realmente, nesse elenco do Santa. Tenho até receio do Vila Nova não levar de volta para jogar a Série B, sinceramente. Não sei se o elenco do Vila Nova tem tantos jogadores assim, muito acima. Acho que ele acabaria tendo espaço, mas deixa quieto, deixa ele aqui. Eu acho que ele fez uma partida boa. Foi uma partida abaixo das outras dele, tá? Ele já fez partidas melhores, por isso até que eu fiquei na dúvida do razoável, mas eu acho que tá cabendo, jogou bem. Muito bem, vamos para o ataque, né? Começando com o Israel, na lateral direito, que virou ponta aí com o Itamachule. Eu vou colocar laranja em Israel porque eu acho que taticamente ele teve um papel importante, participou muito do jogo, mas perdeu 2 chances assim que não podia desperdiçar, principalmente a segunda. A primeira, eu até acho que a primeira chance que ele perde, que é esse lance que eu acabei de narrar, talvez a melhor tentativa ali seria ter deixado para Matheus Melo finalizar. Porque Matheus Melo estava de frente, inteiro na jogada, Israel como tenta o drible ali, está meio desequilibrado, ele acaba puxando, faz a finalização, erra, mas era até um lance um pouco mais difícil do que o segundo, que assim... Ele, como eu falei, ele parecia que tinha umas 10 pernas naquele lance. Se enrola todinho, parece que uma perna bate na outra, enfim, não consegue fazer a finalização. Uma chance assim muito clara que o Santa Cruz acabou perdendo. Eu só não vou colocar o vermelho por isso. Eu acho que ele participou taticamente, foi importante, teve essa importância dentro do esquema. Querendo ou não, ele não é um ponto de ofício, então pesa um pouco menos, mas não dá para ser uma avaliação do amarelo para cima. Vai ficar o laranja aí para Israel. Muito bem, aí temos Thiaguinho, né? E o Matheus Melo. Thiaguinho e Matheus Melo, para mim, pode colocar o verde musgo. Para mim, os 2 melhores do Santa no jogo. Depois a gente decide ali qual foi o melhor, mas obviamente pode já dar o spoiler que o melhor foi Thiaguinho. Pelo gol e pelas participações. O lance, por exemplo, de Israel, um cruzamento dele, mas tinha participação do Matheus Melo, por exemplo. O começo dessa jogada, no segundo tempo, o Matheus Melo pega a bola na linha lateral, quase, assim, salva e consegue dar o passe para Thiaguinho. Eu vi alguns torcedores falando mal do Matheus Melo, mas assim, para mim, Matheus Melo ele é importantíssimo nesse time do Santa, tá? Um cara que corre o campo inteiro, ajuda muito, participa de quase todas as jogadas. Pode ficar de olho. O cara fez uma boa partida hoje, pô. Não, mas movimentação, ajudando até na composição da marcação, na articulação, jogando como atacante. Eu achei que foi uma partida muito boa. Eu em algum momento, achei que o torcedor do estava vendo assim, esse cara não fez nada disso aqui. Assim, eu sinto, maestro, que Matheus Melo, ele paga um pouco pelo começo excelente que ele teve no Santa ano passado. E aí, assim, se ele não entregar aquele nível de futebol, curva, né? A galera acha que ele tá mal. Se ele não jogar aquela bola, o torcedor do Santa diz que ele tá mal. Porque ele foi o seguinte, ele largou muito bem, o Santa conseguiu ampliar o contrato dele, o que pareceu, um negócio excepcional, o cara jogou bem. O Santa mesmo nessa condição conseguiu amarrar um contrato com esse cara, e de repente ele não jogou tão bem depois. No Náutico acabou não, mas assim, eu acho que foi uma boa partida dele. Aliás, eu acho que ele tem sido muito útil nesse primeiro jogo do Santa Cruz. É porque o Matheus Melo, para poder ele render, apesar de Arthur ter citado um jogo aí que ele foi fazer segundo volante, e até Arthur deu a entender que ele nem foi bem quando fez essa função, no Náutico ele fez muito isso. E para mim não é dele, tá? Eu acho que Matheus Melo é um jogador que ele tem que jogar mais próximo ao gol e também com muita liberdade. Como o Santa Cruz, até o do ano passado, mas principalmente desse ano, pode ver aí que olha onde está o Matheus Melo ali. Ó. Não tem centroavante. Ele tá ali, ele não vai ser um cara que vai ficar de costas pro gol, mas ele vai ter toda a liberdade dele se movimentar e fazer o que quiser. E assim, ele tende a render. No Náutico, ele era colocado numa caixinha. À frente dele tinha jogadores como Paulo Sérgio, como Mezenga, como Patrick Alain, onde ele tinha uma limitação de não conseguir se aproximar tanto da área. Até chegar ao pior momento dele no Náutico, que foi quando ele foi jogar aquele jogo do Londrina e colocou o cara de segundo volante. Não tem condição nenhuma. Quanto mais longe ele estiver do gol, mais ele vai ter dificuldade. Exato. E o próprio Itamar
já falou que vê ele como um segundo atacante, que é aquela posição que não existe muito, mas vê ele nessa posição. E hoje ele jogou mais próximo dessa posição. Eu concordo, Arthur, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu até acho que ele pode jogar como segundo volante, mas depende, é muito um contexto específico de jogo. Uma partida dessa como a de hoje não dá nunca para ele jogar como segundo volante. Mas eu repito, e concordo muito com o que o Maestro falou, para mim tem sido muito útil ao time do Santa, Matheus Melo. Assim, o pior momento que o Santa Cruz teve na temporada, aquele primeiro tempo contra o 13, Matheus Melo não estava em campo. Quando ele teve, o jogo do Santa passa por ele. Ele erra, mas erra porque tem muita bola também. O jogador que tenta muito vai errar, sabe? Lucas Siqueira, por exemplo, é um cara que você quase nunca vê errar, mas ele não se expõe no jogo nem perto do que Matheus Melo se expõe, sabe? De tentar passe vertical, de ir para frente, correr, se entrega muito. Talvez até precise dosar isso, porque muitas vezes você vê ele dar uns piques assim meio antes mesmo dele ser substituído, ele dá um pique destrambelhado para disputar a bola na lateral, que não tinha necessidade. Se o cara já está extenuado, vai dar um daquele, acabou o último gás que tinha. Então acho que ele precisa dosar isso, mas tenho gostado dele nessa temporada, e acho que alguns torcedores às vezes pegam no pé por causa daquele começo muito bom ano passado. Se ele não jogar aquele nível, ele está enganando o Santa e tudo mais. Na realidade, o Santa é um cara muito útil. Agora, falta no jogo dele ali, obviamente que se você fosse montar o jogador com tudo na perfeição, era uma maravilha, né? Mas ele jogando, né, com essa liberdade, eu acho que é o lugar dele. Aí, o que falta no jogo dele, para mim, que eu até brinco desde o ano passado, é a questão da finalização. Ele aparenta ter um chute muito forte, mas é um chute forte para fora. Eu acho que se ele tivesse um pé mais calibrado, como o Patrick Alan tem, por exemplo, aí a gente estaria falando de um outro jogador. Até que ele finalizou bem. Hoje ele teve dos dois, né? Ele teve a finalização até no primeiro tempo ali, que o Thiaguinho tá no rebote impedido, mas no segundo tempo tem esse lance que você acaba, essa característica, né? Tem uma sobra de um escanteio, de um cruzamento, na verdade, que ele finaliza para fora. Mas ele é um cara que arrisca muito. E eu já falei até outra vez aqui em outro programa. Num time do Santa que pouca gente finaliza, é importante ter um cara que arrisca, mesmo se não tiver tanto. Por exemplo, João Pedro finaliza melhor do que ele. Até já fez gols de fora da área. Mas eu gosto também de Matheus Melo tentando, pela característica do time. Mas enfim, até passamos muito tempo aqui com o Matheus Melo, mas gostei da partida dele hoje e acho que é um cara que está sendo bem útil na temporada. Muito bem. Titulares avaliados, Arthur Silva. Vamos para o banco aí. Entraram aí o Lordelo, né? Também o Jonathan Ribeiro, Gilvan, Everton e Esquilo. E aí, alguém contribuiu? Vamos logo. Everton e Esquilo pode colocar o branco do sem nota, né? Entraram muito na reta final, não dá para avaliar direito. Não tem muito o que falar. Gilvan e Jonathan Ribeiro, eu vou colocar o laranja para eles, vai. Não conseguiram agregar, não foram bem. Pensei em colocar um amarelo, porque talvez a condição de jogo também não favorecesse tanto, mas não vou ser tão condescendente. Vou colocar o laranja para os dois. Acho que não conseguiram contribuir. E Lordelo eu vou colocar o vermelho. Assim, não tem a menor condição, tá? Se você for ver o lance do gol, eu falei de William Alves. Lordelo, ele tá ali ao lado do goleiro e ele fica olhando o lance, sabe? A finalização de Paulo Sérgio vai na trave e ele resolve ser um espectador ali, olhar para trás e ver, eita, será que essa bola vai entrar? Eita, não entrou não. Eita, agora ele vai fazer. Foi isso, eu acho que ele olhou ali na jogada. O lance até que a gente viu o gol agora há pouco, né, o replay aqui, o jogador que tá lá parado, se você for olhar, é Lordelo, né, camisa 15. Então, como eu falei, já falei na hora da mudança que para mim não fazia sentido você colocar Lordelo, é um cara que não conseguiu agregar no Santa, foi pro Náutico, basicamente não jogou, acho que jogou só o último jogo, né, Atos, contra o Londrina, que ninguém entendeu muito porque ele entrou. Não tem muita condição não. Eu acho que o Lordelo, nesse momento da carreira, ele é meio que o passa, sabe? Ele é meio aquele cara que vai ficar ali arrodeando os elencos, ganhando seu salário. Jogador de futebol parece que não ser mais. Exato. Então, é isso. Foi por isso até que eu não coloquei, por exemplo, o vermelho em Totti, porque eu acho que o Lordelo precisa ficar destacado ali para ficar claro quem para mim foi o pior do Santa na partida. Muito bem. Itamachule, Arthur Silva. Passa a média aí, porque na sua visão a mudança, né, tática aí de peça aí com o Gilvan indo para o banco, Israel entrando de titular foi positiva, mas aí as mudanças no segundo tempo comprometeram, né? Isso. Eu vou colocar o amarelo, tá? Para Itamar. No balanço ficou razoável. Teve um lado positivo, teve um lado negativo.
No balanço eu vou colocar o amarelo. Talvez se eu fizesse esse programa logo depois da derrota, talvez fosse mais pro laranja, pendesse mais ali porque o resultado final foi a derrota, etc. Então você acaba pesando um pouco isso, mas no balanço eu acho que ele encontrou uma alternativa interessante para o time, viu uma forma de jogar que pode funcionar. A equipe, como eu falei, teve um recorte ali de 2/3 da partida que foi superior, então isso pesa positivamente. Mas os 30 minutos para mim passaram também pelas escolhas dele de não ter funcionado. Teve alguns amigos, até maiores defensores de Itamar, que falaram assim, pô, mas ele não tem culpa de Israel ter perdido o gol, ele não tem culpa de tal jogador ter finalizado. Veja, ele tem culpa do que deu errado no que ele controla. As alterações, a forma que ele mudou a equipe no segundo tempo, isso aí ele controla. Ele escolheu alterar a equipe dessa forma. Ele escolheu jogar um jogo em que talvez precisasse mudar dessa forma porque os caras não iam ter ritmo. Então isso pesa também contra ele. Não foi só o aspecto individual que fez o Santa cair de rendimento no segundo tempo. Então, por isso que eu fico com razoável para ele. Muito bem, então análise do Santa finalizada aí com Arthur Silva.